Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Prezados amigos, esse é mais um episódio do nosso Hemoplay. É uma atividade em conjunto da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que eu aproveito aqui para agradecer a entidade ceder os seus espaços e ceder a sua estrutura para que a gente possa fazer isso, e o nosso CEPID, o nosso Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, que englobam várias entidades, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Hoje eu tenho um enorme prazer de ter comigo uma pessoa que se tornou um grande amigo nosso, que é o Fábio Luiz Navarro Marques. O Fábio não está com a gente desde o início do planejamento do CEPID, mas ele se incorporou ao CEPID de uma maneira absolutamente fundamental e arrastou com ele toda a estrutura da medicina nuclear da Universidade de São Paulo, do HC de São Paulo. Então hoje eu posso dizer que a USP está muito envolvida junto a nós dentro desse CEPID. O Fábio, ele é químico, foi formado pela Faculdade Oswaldo Cruz em 1991, não precisava contar isso também, mas tudo bem, já contei. Fez um mestrado em Química Orgânica no Instituto de Química da USP e o doutorado na Faculdade de Medicina também da Universidade de São Paulo e trabalha em Oncologia Experimental. Desde 1994, o Fábio atua no setor de radiofarmácia do Centro de Medicina Nuclear da USP, sendo sempre supervisor desse programa e de especialização na radiofarmácia. Vou abrir um parêntese aqui e dizer como tem sido importante as tuas opiniões no âmbito do CEPID, essa experiência nessa área de radiofarmácia, que é uma área que, pessoalmente, eu tenho, como eu já disse em várias ocasiões, mais aprendo do que qualquer outra coisa. O trabalho do Fábio abrange a preparação de radiofármacos, além dos estudos de biodistribuição e desenvolvimento de metodologias analíticas na área que ele trabalha. Participa do grupo Cisnano, da USP, focado em nanotecnologias aplicadas à saúde, e foi vice-coordenador do projeto da Agência Internacional de Energia Atômica, sobre os sistemas de entrega de radiofármacos. Atualmente é o coordenador do projeto AIEA sobre o desenvolvimento de novos radiofármacos, principalmente voltado ao TecNest. Também é pesquisador nosso do CEPID e hoje uma das pessoas mais importantes dentro da área de química. A gente só teve até este dia que nós estamos gravando aqui a vinda da Luciana, que é Malavota, que é da Santa Casa, que é química. Ainda não tivemos a vinda de alguns professores que virão em outros podcasts, né? Então eu queria, Fábio, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua biografia, daquilo que você vem desenvolvendo, e o que é que despertou esse teu interesse pela química e toda essa trajetória dentro da radioquímica, da radiofarmácia e particularmente na área de medicina nuclear, porque a gente vê que você está muito dentro do trabalho feito dentro da medicina nuclear. Bom, obrigado, doutor Carmino, pelo convite de estar aqui e pelo convite de participar do CEPID. Então, tem sido uma experiência muito gratificante pelo grupo envolvido, pela diversidade de profissionais envolvidos, que é uma das práticas, uma das situações que vai levar a radiofarmácia e medicina nuclear para frente, que é a pluralidade ou interdisciplinaridade de profissionais. Eu comecei Eu decidi fazer química quando uma professora, no terceiro ano, falou que se a gente descobrisse que o carbono não era tetravalente, o a gente deixaria de existir, né, entre aspas, porque era praticamente impossível. Aí, como um jovem rebelde, falei: "Vou fazer química orgânica para mostrar que o carbono não é tetravalente". Era um absurdo. Até uns 2 anos atrás, quando um grupo, não lembro qual país agora, conseguiu isolar um carbono pentavalente. Então, mesmo as coisas que parecem absurdas, com o tempo elas são confrontadas e modificadas, né. Obviamente são estruturas
instáveis e não tem muito efeito prático. E morava no interior, vim para São Paulo fazer química, quis o destino que eu fosse parar no Oswaldo Cruz, que eu ingressasse na química no Oswaldo Cruz. Era bancário, trabalhava durante o dia, estudava à noite e no terceiro ano eu falei: "Preciso para sair do banco para arrumar um estágio e melhorar minha formação". E uma professora da Oswaldo Cruz me levou para conversar com os professores do Instituto de Química. Procuramos o outro ele não tinha SBPC, uma série de desencontros, e encontramos o professor José Muradian, que conversamos 5 minutos, então pode vir, não tinha um papel, não era muito mais tranquilo, né, você falou do ano de formação, então há 30 anos atrás era tudo mais fácil. Entrei, comecei a fazer um estágio não remunerado, depois consegui uma bolsa FAPESP para trabalhar em síntese de aminoácidos não peptídeos. E durante o projeto, a professora Terezinha Rockman, que era chefe da radiofarmácia da medicina nuclear lá da USP, eh, procurou o professor Muradian para sintetizar moléculas que iriam ser usadas para fazer os radiofármacos de tecnécio. E ele falou: "Então para o seu projeto de aminoácidos e vamos fazer esse aqui", porque não tinha outro aluno. E depois de muito esforço conseguimos isolar a molécula e entregar na medicina nuclear, que fez um kit para marcação com tecnécio, era o HM-PAL, que é usado para fazer estudos de perfusão cerebral. Foi um sucesso, foi feito o pré-clínico em animais, voluntários da própria casa, né, para fazer o estudo em humano. Era uma molécula conhecida, então a toxicidade já estava toda estabelecida. E com o sucesso eles me contrataram para sintetizar mais 5 ou 6 moléculas. Então era o químico que fazia a síntese para o grupo de radiofarmácia. Com a aposentadoria da doutora Terezinha e o desligamento de outras farmacêuticas, eu tive que assumir a posição de fazer kits e aprender a profissão atividades do farmacêutico, que tem algumas diferenças. E aí foram processos e processos, mexendo com animais, o contato direto com o pessoal da clínica. Então, como acontece com grupos multidisciplinares, é um constante aprendizado, né. Sair do conforto da sua profissão e aprender as outras, obviamente com limitações, mas chega uma hora que você consegue, conectar todas as informações, por exemplo, da física, da química, da farmácia, da medicina, da veterinária. E, por exemplo, eh, o professor Benedito de Martim, que era o professor titular da veterinária e trabalhava com a gente, participava das pesquisas. Um dia nós fizemos um experimento de imagem em um coelho e deu uma diferença grande entre 2 animais. E nós ficamos batendo a cabeça para tentar descobrir. Ele chegou: "Professor, olha, aconteceu assim, assim, assado, as imagens são diferentes". Ele perguntou: "Qual a idade dos animais?". Um era jovem e outro era já idoso. Então, e nós íamos ficar quebrando a cabeça com moléculas e quando a resposta era assim, Mais óbvio. era mais óbvia, era a idade do animal. E assim foi. E aí eu estou lá mais de 30 anos, né, passando por diversas atividade central é fazer o radiofármaco, paramos a produção, a gente tinha uma produção in-house para kits de tecnécio, ela foi interrompida para instalar um ciclotron, mas sigo esse grupo que temos lá também, que é multiprofissional e a integração direta na clínica. Tem a radiofarmácia, tem o ciclotron, tem a clínica, então é um grupo bastante multidisciplinar. Fábio, uma das coisas que mais tem sido debatido no nosso grupo, já com a tua colaboração, é exatamente a implantação de uma grande unidade de radioquímica, né. Você tem contribuído muito no projeto, esse projeto está em desenvolvimento nesse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro dessa questão interdisciplinar que tem a radiofarmácia, mas eu diria a radioquímica, muito mais do que a radiofarmácia. O conceito de radioquímica vai um pouco além do conceito de radiofarmácia, né, e a gente tem discutido isso. E como é que você vê essa nossa integração aqui? Quer dizer,
os médicos, os físicos junto com os químicos, os farmacêuticos, os biólogos, etc. Quer dizer, quando a gente faz um CEPID, a gente praticamente nivela todo mundo, porque todo mundo tem uma importância capital nos resultados, né. E você se integrou nisso, como é que o que que te fez se aproximar da gente, em outras palavras? Eu já tinha uma colaboração com o professor Vitor Deflon, que é um pesquisador principal do CEPID. Ele trabalha com química inorgânica, química de compostos de coordenação, não com compostos não radioativos, eh, e dentre esses compostos é o rênio, que ele trabalha. O rênio é um parente próximo do tecnécio, que é o composto radioativo com o qual eu trabalho. Então, através de 2 alunos, um meu e um dele, houve esse contato e entre os alunos depois nosso, e começamos a trabalhar junto para desenvolver. Ele faz a parte química não radioativa e eu re faço a translação para os radiofármacos. E o Vitor foi o meu padrinho para entrar no CEPID e que a experiência foi muito grande. Eh, como eu Deixa eu só contar que o Vitor ainda não veio no nosso podcast, que ele virá e no momento acho que proximamente a gente tá vai ter ele aqui do nosso lado. tá certo. E então, a gen nós dois somos químicos, a Luciana, que também já participou aqui também, eh, a gente faz uma parte um pouco anterior ao que a gente pode considerar de radiofármaco, né. A gente faz a química, a radioquímica, que é estudar os processos de marcação, como qual as melhores condições de obter a molécula em maior pureza, e depois sim vai passar para o estudo em modelos celulares e animais, que aí você já tem uma maior integração do farmacêutico, do biólogo, e aí dependendo dos resultados, hã, e depois de vários estudos e garantir a segurança do produto, do medicamento, da não toxicidade e tal, eventualmente chegar, até o estudo clínico. Hã, o Um dos grandes desafios nessa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, que a gente tem que estar conectado, é realmente essa começar a entender, hã, o outro, né, limitações e a importância do outro no projeto. Então, eu não existo sem o Vitor não existe sem mim, nós não existimos sem a professora Carmen, por exemplo, ou a Luciana Malavolta, que vai fazer a parte de síntese dos peptídeos, o pessoal da biologia e outros do que estão lá no CEPID, tentando sempre olhando lá na frente, desenvolver um produto para aplicação médica, que a gente quer ter diagnósticos precisos e tratamentos, muito eficazes, né, que o radioisótopo, dá essa possibilidade. Eh, você esteve envolvido com a Agência Internacional de Energia Atômica, né, sobre essa questão de radiofármacos, nanopartículas de albumina. Você poderia contar um pouquinho essa tua experiência e qual a perspectiva que você vê no âmbito mundial desse trabalho? O que a gente vê nessa área de energia atômica e a área de radiofármacos, etc., é que é uma coisa meio cifrada, né, os países não se cooperam muito. Hã, então, eu vejo conversando com pessoas, por exemplo, que trabalham nisso, dificuldade de ter alguma cooperação de nível internacional que pudesse facilitar o nosso trabalho. Em princípio, esse a gente tem que descobrir e desenvolver no país muito do que a gente vai precisar usar. Eu estou errado nessa interpretação ou, como é que essas agências fomentam esse nosso trabalho? Então, a Agência Internacional de Energia Atômica é um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas. E a função dela, acho que são 2 principais, uma é garantir a segurança do trabalho com radiação, dos reatores nucleares, aplicações médicas, aplicações em ciência, em sistemas biológicos. Então, ele é o grande, eh fiscal do que está acontecendo na área nuclear no mundo inteiro, como representante da ONU.
E o outro ponto é fomentar o uso das radiações para fins pacíficos. Nas várias áreas, usina nuclear para produzir energia, compostos radioativos para estudar dinâmicas de insetos e rios. Tem uma área de biologia muito interessante nisso também, geologia e biologia, e os radiofármacos. Então a agência tem programas, ela cria a cada ano, eh, mais ou menos a cada ano, eh, grupos de trabalho para desenvolver, para estudar um determinado assunto. E aí faz esse link entre pesquisadores de vários países, eh, colocando países com, um alto grau de desenvolvimento na área, junto daqueles que têm um grau intermediário de desenvolvimento, ou que tenha condições de fazer pesquisa usando os radioisótopos. Então, e aí essa mescla ajuda com que os mais desenvolvidos apoiam os menos desenvolvidos, mas que têm alguma expertise, e acelera os projetos de desenvolvimento. No caso do projeto de nanoradiofármacos, né, eu entrei no projeto convidado pelo professor Adhemar Lugão, do Instituto de Energias Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, o IPEM, que tinha um aluno, o Ariel Ferreira, e a ideia, eles estavam desenvolvendo no IPEM, nanopartículas de albumina a partir da irradiação da albumina em aceleradores de partículas, mas precisava marcar essas partículas com um isótopo. E a gente acabou se cruzando na vida, e o Ariel foi trabalhar em nosso laboratório na medicina para fazer a marcação das nanopartículas com tecnésio. É um trabalho bastante interessante, aprendemos muito todo dia, né, a história que quem faz pesquisa não sabe nada, ele busca aprender sempre alguma coisa, você parte de uma ideia, mas, no caminho as coisas acontecem. O Ariel terminou o doutorado dele e se incorporou ao MacGraph, que é o Instituto de Desenvolvimento de Nanopartículas do Mackenzie. Eles não têm autorização para trabalhar com material radioativo lá, e nós continuamos nessas parcerias. O problema das nanopartículas, do uso dos nanoradiofármacos ou nanofármacos ainda é uma questão de legislação, né. Não tem uma legislação mundial, está se buscando como criar legislação de controle, de garantir a segurança do uso dessas nanopartículas, radioativas ou não, como para tratamento ou diagnóstico de doenças. Nanopartículas já foram muito bem incorporadas na indústria cosmética. Então, aquele perfume que não sai mais do seu corpo, que as moléculas estão incorporadas em nanopartículas. Maquiagem que ficam horas no corpo também já estão incorporadas em nanopartículas. Mas a aplicação médica ainda é pequena, né, demanda de legislação, que acho que que ocorreu mais ou menos o mesmo com produtos biológicos, né. Demorou um bom tempo até que houvesse uma harmonização, um entendimento e aprovação de leis e protocolos que garantam a segurança do uso desse material. A tecnologia tem ajudado muito também nessa evolução. Eu queria, eh fazer uma observação, que eu não sei se eu estou correto ou não, e a outra te fazer uma pergunta. A observação é que em todas essas reuniões que a gente tem participado, visitas, conversas, por exemplo, dentro da Amazu, dentro do IPEM, dentro CNPEM conosco, entre nós, quer dizer, a gente percebe que a questão de radiofármacos, qualquer que seja a abordagem, ela é um dos 3 pilares mais importantes nessa área nuclear. Quer dizer, em outras palavras, eu estou certo nessa observação? E a outra que eu ia te perguntar, você está preocupado com o enfraquecimento dessas entidades multilaterais? Por exemplo, o enfraquecimento da OMS, o enfraquecimento da própria ONU em particular, nesse campo ligado às energias nucleares e à área nuclear? Eh, Quanto aos radiofármacos, ele tem que, há uns 20 anos atrás, lendo um artigo, não era científico, era uma revista de tecnologias, né, ele apontava num gráfico, o crescimento do diagnóstico em medicina nuclear com uma média de crescimento de 5 a 6% ao ano, do número de exames, de novos produtos e tal.
E mostrava, nesse mesmo gráfico, um crescimento na área de diagnóstico, a curva do diagnóstico crescia assim e da terapia crescia assim. Há 20 anos atrás, aquilo lá parecia um absurdo também, não tinha sentido. E hoje mudou totalmente o foco, né. Tanto é que grandes empresas multinacionais na área farmacêutica estão comprando startups, pequenas empresas e criaram divisões de radiofarmácia dentro das empresas, como a Merck, a Novartis e várias outras. Então ganhou uma importância capital para as empresas farmacêuticas que viram no radioisótopo, principalmente aquele usado para terapia, um novo nicho e são bilhões de dólares em comércio. A resposta dos radiofármacos terapêuticos é excepcional quando comparado. Obviamente, de novo, tem, eh, limitações quanto ao tipo de câncer, dentro de um mesmo tipo de câncer, de um paciente para o outro existe variação. Tumores dentro de um mesmo paciente também apresentam variações de expressão gênica, de proteínas e receptores, mas, o que se tem visto é um ganho capital no tratamento, desses pacientes. Com a vantagem que eu posso usar, então, um radiofármaco diagnóstico, para ver se a molécula que eu estou pensando em usar para terapia, se ela vai alcançar o alvo. Então eu tenho um paciente com um tumor, uso um radiofármaco que vai emitir radiação gama, que vai permitir, radiação eletromagnética e vai permitir a imagem. E vou ver se aquele radiofármaco chega no tumor e se fixa e por quanto tempo. Uma vez que esse produto e o paciente, a interação produto e paciente foi boa, eu troco o isótopo do diagnóstico para o terapêutico na mesma molécula e vou fazer uma terapia com segurança. Essa é a base Do teranóstico. do teranóstico, né. Dos organismos multilaterais. Não. Eu vou dizer, eu estou preocupado, Sim, sim, sim. assim, estou vendo com preocupação o enfraquecimento do multilateralismo, que é uma coisa fundamental para que a gente avance de maneira harmônica, na minha visão, né. Mas nesses últimos tempos a gente está vendo uma agudização desse problema. Vamos ver a consequência muito rapidamente, né. Os cortes de financiamentos para a OMS e ONU vai impactar, por exemplo, diminuição de financiamento para a ONU, vai impactar no financiamento da Agência Internacional de Energia Atômica, vai impactar provavelmente nos processos de fiscalização. Obviamente, eles vão cortar antes as coisas que mais supérfluas, entre aspas, menos que podem causar menos danos. Então, esses grupos de trabalho para desenvolvimento de pesquisa, seguramente serão os primeiros que vão ser atingidos. A fiscalização vai ser a última, hã, área a ser desmontada ou sofrer algum impacto, porque tem uma importância capital no que está acontecendo no uso de energia nuclear, reatores, tentando controlar as bombas e tudo mais. Mas vão ser anos difíceis. A gente teve anos difíceis no Brasil com falta de financiamento de pesquisa, né. E a gente sabe então o quanto isso impacta. E nesse sentido, eh, talvez eu vou fugir um pouco do tema, refletiu, por exemplo, no Brasil, né, essa falta de financiamento, no desestímulo de alunos procurarem a área de pesquisa. Então, uma dificuldade muito grande de encontrar alunos interessados em fazer pesquisa. Eles perderam a noção, não sei, Isso é eu fui apaixonado, então parece que eles não têm essa paixão mais. pois é, isso daí a gente viu na FAPESP que ficou muito agudizado na pandemia, e que a gente não conseguiu recuperar ainda. Nós estamos em 2025, a pandemia terminou em 21, foi o último, o 22 um pouquinho, mas e a FAPESP não conseguiu recuperar o interesse, por exemplo, por bolsistas, né. Chegamos a 75% do que tinha antes da pandemia. E isso é um problema para o futuro, porque nós precisamos formar, cientistas para o futuro. Como é que nós vamos eu queria te fazer uma pergunta um pouco. Senão a gente não vai poder se aposentar.
Vamos ter que continuar trabalhando. Pois é, se me Vamos, garantirem a imortalidade, eu estou aceitando. vamos ter que trabalhar muito mais. Desculpa. Eu tenho não, não, uma pergunta, uma coisa que me deixa, nesse tempo que nós estamos juntos aí, por que é que nós temos essa dificuldade de suprimento de radiofármacos? Aonde a roda está pegando para que a gente tenha dificuldade, por exemplo, de adquirir o Técio, e outros, o FAP e outros que a gente vai precisar no desenvolvimento do nosso projeto. Nós estamos importando de países, quando eu falo, as pessoas até acham estranho, né, por que que eu tenho que importar lutécio do Uzbequistão, por exemplo, né, quer dizer, um país que a gente conhece pouco e certamente está fora um pouco da nossa rota ocidental, vamos dizer, a gente está indo buscar produtos na região do Oriente, né, que é e eu não consigo entender, visitando o IPEM e vendo a estrutura que tem, e vejo, quer dizer, teoricamente a gente deveria ter garantido esse suprimento com razoável, facilidade, e o país deveria fomentar essas entidades no sentido de que a gente pudesse ter um suprimento mais regular e com um custo mais aceitável, né. Porque você falou, por exemplo, da indústria assumir determinados produtos, até assumem, mas o custo é multiplicado por não sei quanto, então isso seja na área de pesquisa, seja na área de assistência, esse passa a ser um grande problema. Como é que você O grande problema nacional, quer dizer, a instituição brasileira nacional encarregada de produzir radioisótopos e radiofármacos é a IPEM, né, a ela, 67 anos atrás, foi dada essa incumbência, e como um monopólio. Então só o IPEM poderia produzir radioisótopos e, por conseguinte, radiofármacos, ainda que os que a parte não radioativa pudesse ser feito por outras empresas. Nesses 67 anos e mais recentemente, eh, houve um envelhecimento dos profissionais que atuam na área, natural. natural, claro, natural, mas não houve a reposição desses profissionais que envelheceram e se aposentaram. E agora a gente tem um outro problema, que é a falta de interesse dos jovens para a área, né. Uma coisa foi a falta de concurso, a falta de reposição, agora é a falta de capital humano para isso. Esse é um problema grande, né, em todo esse cenário. E a outra limitação é que o reator do IPEM já está velho, já passou dos e tem é de baixa potência, ele tem limitações de produção de alguns radioisótopos, e a solução seria a construção do reator multipropósito brasileiro, que está em projeto desde 2008. Então, nós estamos em 2024, 2008, 10, não, 16 anos em projeto, anda um pouco e volta. A Argentina criou um projeto para um novo reator na mesma época, que foi quando houve a crise de fornecimento de molibdênio e de tecnécio. Então o mundo se assustou com a dependência de um país, do Canadá, do reator do Canadá, e começaram a procurar soluções, e as soluções seriam construir novos reatores. Então a Argentina e o Brasil projetaram, na mesma época, 2008, 2009, de lá para cá, nada foi feito, de fato nada foi feito no Brasil. O reator da Argentina está muito pronto, tá, a estrutura está pronta, quer dizer, talvez mais ou 2 anos, talvez, ele já esteja produzindo radioisótopos lá. Mas nós temos um projeto ou nem isso? Não, tem projeto, tem local, tem tudo, mas, falta o governo realmente decidir investir nesse projeto, Governo federal, o governo federal. porque o IPEM é estadual. O IPEM ele foi criado dentro da USP, numa parceria com a USP, depois, eu não sei a história direito, houve essa incorporação pelo governo federal, até por conta do monopólio ou da Comissão Nacional de Energia Atômica controlar esses processos. Em 2008, em 2006 foi modificada a Constituição brasileira, permitindo que empresas privadas e universidades pudessem produzir radioisótopos com meia-vida menor que 2 horas. Isso abriu a possibilidade de ter ciclotrons no país para produzir o flúor e o FDG, que é usado para o diagnóstico de câncer. Então hoje nós temos 15 ciclotrons, mas, dada o tamanho do Brasil e a sua população, é nada. No Japão,
são 200 ciclotons. Tem universidades lá que tem 4, 5 ciclotons dentro da universidade para fazer pesquisa e produção. Então, nós temos 2 problemas, né, então, um reator novo que não saiu do papel ainda, o envelhecimento do pessoal que começou ou que trabalhou, que tem trabalhado nessa área, e falta de interesse de jovens para essa área. E uma saída seriam os ciclotons, mas é muito limitado, são 15, 3, 4, 5 são de instituições públicas que fazem pesquisa, os outros são privados, voltados à produção comercial e econômica do processo. Quando fui convidado para o CEPID, fui conhecer lá o local do novo laboratório, né, de desenvolvimento de radioquímica, radiofarmácia, radiobiologia, vai ser uma instalação completa que faz desde a síntese da molécula, a marcação, os estudos biológicos, havia um espaço na área externa, eu falei para o professor Dario, que é o vice-coordenador, É um espaço bacana para fazer um ciclo. para colocar um ciclotron. Há uma taxa de câmbio de seis reais por dólar, é praticamente Impossível. impossível. Mas, quem sabe? Quem sabe? Como é que você está vendo essas tendências agora? Você acha que o CEPID pode ajudar o país de alguma maneira a mudar essa história? Eu estou falando em ações científicas de um lado, mas ações político-administrativas do outro, né? Quer dizer, acho que há uma responsabilidade nossa, todos nós, no sentido de mudar essa Sim. rota, né? Não, sem sombra de dúvida, os grupos multi-institucionais e multiprofissionais ganham força para discussão política, né, e vão apresentar resultados através de papers ou teses e tudo. Então tudo isso vai compor um documento, um grande documento e uma força-tarefa que vai permitir aí aos órgãos governamentais dizer: "Ó, veja, estamos muito atrasados, estamos devendo para a população brasileira uma resposta quanto a disponibilizar os radiofármacos, produzir os radioisótopos, os radiofármacos". Então acho que o CEPID um caminho. Nós submetemos com o pessoal da área nuclear, que é a medicina nuclear da USP, o IPEM, CRCN, que é do Recife, é um organismo da Comissão Nacional de Energia Atômica, e o CDTN, que é de Belo Horizonte, um INCT para juntar essas forças-tarefas, esses grupos, e trilhar no caminho de produzir tentar manter a produção de alguns radiofármacos, radioisótopos e, por conseguinte, radiofármacos pelos próximos 5 anos, porque se nada for feito nesse período, eu sinceramente eu não sei o que acontece. Eu estou em vias, com idade também para me aposentar, colegas do IPEM também, do CDTN em Belo Horizonte também, então assim, tem uma 30 pessoas, 40 pessoas em idade de aposentar, e não tem jovens prontos. Mas acho que há uma responsabilidade institucional independente. Nós estamos colocando aqui a USP junto com a Unicamp, junto com a Santa Casa, junto com o IPEM, junto com o CNPq, junto com entidades, quer dizer, eu acho que a gente tem que cerrar fileiras no sentido de tentar devolver ou desenvolver a prioridade que esse assunto precisa ter. A impressão que eu tenho é que a gente precisa fortalecer e ter uma estratégia para ver como é que nós vamos fomentar isso. Temos que aprender com o CNPq. O CNPq também foi projetado por volta de 2008, teve ele já tinha um acelerador, né, mais antigo, mas o Sirius, que é um novo acelerador que é uma estrutura impressionante, e a forma de se trabalhar também, de organizacional, é fora dos padrões de empresas públicas que a gente conhece, né, de universidades. Mas eles, se eu não me engano, o conceito do Sirius também foi desenvolvido, o projeto, em 2008, e eles estão com uma instalação funcionando a pleno vapor. Agora vão colocar um laboratório de biossegurança nível 4, são poucos no mundo, com a facilidade, ou com
a vantagem de estar conectado num acelerador de partículas. Então, eles vão poder fazer caracterização de estrutura de vírus de alta letalidade de uma forma bastante segura. Assim, eu não sei quantos existem no mundo com esse perfil, mas segura. Os Pouquíssimos. NB4 são É. poucos ligados a um acelerador de partícula. Acho que talvez nenhum. Talvez nem o é. Esse é um desafio. Nós do CEPID fizemos uma visita institucional e vamos continuar trabalhando junto com eles, porque fica em Campinas. Coincidentemente, toda essa estrutura que você está descrevendo é lá no nosso quintal e a gente e é impressionante o espectro de possibilidades que esse acelerador oferece para a ciência como um todo, né? Nós estamos falando em medicina, mas nós podemos falar em agricultura, podemos falar em petróleo, podemos falar de infinitas outras coisas. E o laboratório, ele já tem um NB3 que já é extraordinário, né, no âmbito nacional. Então, acho que é esse o caminho, é cerrarmos fileiras e caminharmos juntos. Fábio, infelizmente, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria te devolver a palavra para que você fizesse essas considerações. Esse é um espaço que a gente pode ocupar em outras ocasiões, se a gente quiser trazer e levar para a sociedade aquilo que a gente vem desenvolvendo. Então, queria te agradecer fortemente em meu nome, em nome da coordenação do CEPID, agradecer ao teu grupo da Universidade de São Paulo, a você pessoalmente, ter trazido luz a uma série de dificuldades que a gente tem no desenvolvimento desse projeto e vamos em frente. Queria te agradecer e devolver a palavra para a gente poder finalizar. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, de novo, a oportunidade. A gente, de novo, vai ensinar, mas aprende muito também. Algumas questões. Cada novo projeto, cada nova situação são situações de aprendizado. Acho que fizemos uma boa amizade também. E uma das coisas mais importantes nos grupos é essa empatia, conexão. E o grupo do CEPID é isso, daí a gente vê sua liderança é ímpar também, né? Eu acho que todos os membros reconhecem isso você como coordenador, mas todo o time depois dos outros diretores de cada área, os PIs e tudo, mas vamos colocar você como ponto focal, porque você vai levar louros e também as broncas, né, vai cair tudo sobre suas costas. Mas é isso, eu espero poder continuar contribuindo e eu espero acho que a colocação precisamos unir forças em todas as áreas, CEPIDs e NCTs, juntar esse grupo que trabalha ou não na área nuclear, mostrar para eles a importância do radioisótopo, do radiofármaco em todas as áreas, inclusive biologia, mineralogia e tudo, e pressionar o governo federal para iniciar e finalizar a construção do reator, porque nem iniciar, tem projeto, tem área, mas não tem uma estaca colocada ainda. Coisa incrível, né? A gente vê o projeto, vê o local, tudo. Eu quero finalizar, nossa, mas eu quero dizer que você exagerou. Eu acho que uma coisa bacana do CEPID é que a gente vem construindo uma cumplicidade no bom sentido, onde todos têm contribuído de maneira muito relevante. Eu já disse em outras ocasiões aqui que eu mais aprendo do que ensino, porque o que eu sei é hematologia. E o CEPID para mim é uma coisa nova. Essa área nuclear eu tenho aprendido muito com vocês, aprendido muito com os meus colegas da medicina nuclear, né? A gente está fazendo da medicina nuclear de Campinas uma área de excelência. É fundamental que ela seja de excelência para a gente poder caminhar. E toda essa área nuclear, a gente está aprendendo e conhecendo as estruturas e as pessoas e etc, para ver como é que a gente pode contribuir, porque eu acho que nós estamos, do ponto de vista da medicina, numa nova avenida, uma avenida que a gente não sabe aonde vai e qual é o tamanho dela, até onde a gente pode chegar. Mas eu aprendi o quanto isso é estratégico para o país se a gente não tiver essa condição de gestão, de autossuficiência, etc.,
o quanto isso pode atrasar o progresso do país como um todo. E para finalizar agora, são 4 institutos da Comissão Nacional de Energia Atômica que fazem pesquisa e de alguma forma produção de radioisótopos e radiofármacos, mas em universidades existia aqui a USP de São Paulo, em algum grau a PUC do Rio Grande do Sul, a Santa Casa, que é a professora Luciana, que começou há pouco tempo, o Einstein tem também faz um pouco de pesquisa, só que são grupos pequenos, isolados, tal, e o CEPID está lançando uma nova possibilidade de criar um centro e um grupo bastante forte e que precisa ser multiplicado em outras universidades. É isso aí, eu queria lembrar que tudo isso só está sendo possível porque a FAPESP está nos ajudando, né? Então, acho que a importância da FAPESP no fomento dessas e acreditando, né? Porque a ciência a gente não tem como prometer nada. Nós podemos prometer fazer o melhor e fazer aquilo que é possível. Mas a ciência não tem esse... A gente não sabe até onde nós vamos chegar, né? Nós não prometemos a cura do câncer, a gente prometeu fazer o melhor dentro de uma ótica médica. Mas o que a gente viu logo na instalação do CEPID é que isso seria muito pouco, a ponto da gente propor a criação de um grande laboratório que você tem ajudado muito no projeto, que é o laboratório de radioquímica dentro do projeto CEPID, que não tinha sido previsto. Ele não tinha sido previsto. A gente olhou muito a questão médica, a questão da pesquisa básica, a questão pré-clínica, etc., no âmbito da biologia, da medicina, mas não havíamos pensado na área, por exemplo, da química e todas as suas facetas aí que podem avançar. Então, obrigado, viu, Fábio? Obrigado, Ricardo. Agradeço muito. Muito obrigado. Até breve. Até breve. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.